Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2024. Eu desejo que esse ano seja ainda mais produtivo, mais criativo e que você possa brilhar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Antes de falar exatamente sobre o assunto principal desse vídeo, eu queria só fazer um feedback rapidinho a respeito do ano de 2023. Eu acredito que vocês vão me entender melhor depois que eu falar a respeito disso e vão conseguir captar a minha ideia de mensagem com esse primeiro vídeo de 2024. Então vamos lá. O que eu aprendi em 2023? Uma coisa na vida profissional. A minha geração, por exemplo, hoje eu tenho 46 anos, então eu nasci em 1978. E pessoas próximas a esse período, eu acredito que sentem coisas parecidas com o que eu sinto. Nós fomos condicionados a ser multitarefa, principalmente nós mulheres, nós aprendemos isso. Na verdade, é uma necessidade da mulher, uma necessidade de sobrevivência. A gente sempre quer dar conta de tudo e quer que tudo saia perfeitamente bem, que nada fuja do nosso controle. Com o tempo, eu fui descobrindo que essa ação de ser multitarefa adoece a gente. E é o que tem acontecido comigo. Eu comecei a perceber que eu gosto de fazer muitas coisas. Eu sempre tenho ânimo de fazer muitas coisas, aprender coisas novas. Mas o que eu comecei a perceber? O fato de querer estar atenta a tudo e querer aprender um pouco de tudo, fazer um pouco de tudo, tira o meu foco. E o que acontece? Eu acabo procrastinando em algumas coisas. As coisas que são realmente importantes para mim, eu vou deixando para depois. Não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Então essa foi uma grande descoberta para mim a respeito dessa questão de ser multitarefa e focar mais nas coisas que são mais importantes, nas coisas que eu realmente quero. Talvez você se identifique comigo, porque lá dentro da gente, a gente tem essa cobrança, né? Não, eu preciso saber fazer várias coisas, né? Eu preciso conhecer sobre tudo. Mas no mundo de hoje, talvez isso era possível há 20 anos atrás, né? Mas no mundo de hoje, isso já não é mais possível, porque nós recebemos muita informação todos os dias. Cada vez que a gente pega o celular, cada minuto que a gente fica de tela, a gente está consumindo conteúdo, está aprendendo alguma coisa nova. Então isso acontece em grande escala e, de uma certa forma, isso acaba nos prejudicando. E aí eu chego no outro ponto, diminuir o tempo de tela também. Eu percebi que essa questão da gente estar o tempo todo aprendendo alguma coisa e vendo coisas na internet, isso acaba nos desgastando um pouco. Nós ficamos muito cansados rapidamente, né? Ficamos muito cheios de informação e depois a gente nem sabe como lidar com tudo isso. Então, uma das coisas que eu decidi fazer e já tenho feito é diminuir esse tempo de tela e também filtrar aquilo que a gente vê. Tem coisas que a gente não se sente bem, né? A gente pode não curtir, pode deixar de seguir as pessoas que postam coisas que nos incomodam, que nos deixam desconfortáveis, né? Não estou dizendo aqui que a gente precisa sim saber do que está acontecendo no mundo, né? Não podemos nos isolar, mas a gente saber filtrar e coisas que nos fazem mal, que nos prejudicam, que a gente possa deixar de lado, não ver mais, né? E tentar focar nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente realmente quer ver. A outra coisa que foi muito importante para mim também foi a questão da saúde. Algumas descobertas que eu fiz, que eu fiquei durante muito tempo tentando melhorar da minha enxaqueca, ainda estou nesse processo de melhorar os sintomas da enxaqueca, que quando eu tenho, às vezes eu fico de 3 a 5 dias sem conseguir fazer nada direito, né? Eu acabo indo trabalhar
com dor de cabeça, passo mal, e as últimas vezes eu acabei indo para o hospital porque eu acabo tomando muito analgésico e isso já está fazendo muito mal para mim. E eu já sei que alguns alimentos são gatilhos para mim, algumas coisas também, principalmente o estresse, excesso de claridade, e alguns alimentos, se eu combinar tudo isso num dia, é certeza que a enxaqueca vai vir. Então, é como se tivesse caído a ficha para mim, entende? Eu não posso fazer aquilo que eu tenho vontade, né? Eu tenho que limitar algumas ações para que eu possa ter mais qualidade de vida. Saber que alguns alimentos eu realmente não posso, né, usar e encarar isso de frente, né? Aceitar esse problema que eu tenho para depois de algum tempo, quem sabe, ter uma grande melhora e tomar a medicação certa, né? Quem sofre de enxaqueca vai me entender que não é fácil a gente chegar nesse ponto e reconhecer, não, eu tenho uma doença neurológica que me impede de fazer algumas coisas e que eu realmente não posso fazer, porque quem sai prejudicado no final sou sempre eu. Às vezes você que está me assistindo tem um outro problema e precisa reconhecer que você tem esse problema, que você precisa de ajuda, que você precisa se cuidar. Uma outra coisa também, gente, que a gente tem dificuldade de aceitar, pelo menos era assim comigo, aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Às vezes a gente quer que as coisas saiam exatamente como a gente planejou, né? E nem sempre as coisas vão dar certo conforme a gente desejou, a gente planejou. E saber lidar com isso, né? Aceitar as pessoas como elas são, aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Aqui eu não quero dizer que a gente não deve discordar das pessoas ou se contentar, né, com o que temos e não lutar por aquilo que sonhamos, por aquilo que desejamos, não é isso. Mas existem coisas que realmente não tem como mudar. O grande exemplo é esse problema meu da enxaqueca, né? Então é uma limitação que eu tenho e que eu preciso respeitar e aceitar isso e acolher isso para mim, né? E lidar com isso a partir de então. A outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a gente focar no que a gente realmente quer. Para a gente focar no que a gente realmente quer, nós precisamos saber o que nós queremos, né? Isso que eu tô falando para vocês não foi uma coisa que eu deduzi do dia para a noite, né? Eu já faço terapia, já tem algum tempo, já há mais de um ano fazendo terapia, então eu tenho um acompanhamento. Através da terapia eu consegui entender muitas coisas que aconteciam em mim, e eu acho que nos dias de hoje a gente precisa de alguma ajuda, né? Às vezes a gente precisa de alguma instrução, precisa de ler bons livros, bons vídeos, bons profissionais que nos auxiliem para que a gente possa entender o que está acontecendo na nossa mente e dar um rumo para a nossa vida. E aí sim, depois de tudo isso, focar no que a gente realmente quer, descobrir o que a gente gosta e, e focar naquele que é o nosso sonho, que nós desejamos para a nossa vida. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com vocês a respeito da criatividade. Criatividade é um assunto que eu já tenho falado há algum tempo, não só aqui no canal, mas no meu Instagram também. E é um assunto que me interessa bastante. E eu desenvolvi nesse ano um calendário Vida Criativa. É um calendário e um e-book. E como eu cheguei nesse calendário? Na verdade, eu já usava esses modelos de calendário há algum tempo. E eu já tinha por hábito de cada mês do ano colocar uma palavra que representasse aquele mês, que eu pensasse naquela palavra durante aquele mês para meditar sobre ela e colocar em prática, sempre palavras positivas.
já fazia calendário, né, desde o ano passado eu já desenvolvi alguns calendários no aplicativo, imprimia e usava no trabalho, eu usava em casa, e agora, no ano passado, eu acompanhei uma pessoa que desenvolveu um calendário muito bacana, tive a ideia de criar um calendário com o assunto que eu mais amo, que é a criatividade, a vida criativa. Então, eu vou deixar o link para vocês acessarem, para vocês verem e adquirirem o calendário. Vou mostrar aqui na sequência também como que ele é, e também como que é o mini e-book que eu preparei para vocês. Vocês podem imprimir no papel A4, no tamanho que vocês desejarem, pode ser no A5, pode ser no A4, pode ser no papel mais durinho, ou no sulfite mesmo, e pode usar também no tablet, no celular, e vocês conseguem colocar os compromissos. Vou mostrar ele aqui para vocês. Coloquei ele aqui na prancheta, daí daqui eu vou colocar ele na parede. Aqui a gente consegue anotar os compromissos do mês. E eu separei uma frase bem legal para colocar aqui na parte superior. E essa frase, ela sempre está relacionada com a palavra do mês. Esse mês de janeiro, a palavra recomeçar. Então, lá no e-book vai ter um texto desenvolvido a respeito disso, falando da palavra recomeçar. Janeiro, um recomeço, um novo recomeço. A gente diz novo ano, nova vida, né? A gente sempre é assim. Muitas vezes a gente continua na mesma vida, mas a gente sempre tem a intenção de melhorar. E você também pode imprimir o e-book, ou você pode simplesmente acompanhar ele no seu celular, no seu tablet. Vou abrir aqui no tablet para vocês verem. Esse daqui é o calendário, gente, ele vem assim, ó, para vocês. Vocês podem imprimir ele em sulfite, ou eu imprimi aqui num papel mais durinho. Tem aqui dicas de impressão do calendário. E aí começa propriamente o calendário com uma frase inspiradora para o mês e com uma palavrinha positiva para a gente viver aquele mês naquela perspectiva. Fevereiro, por exemplo, é acreditar, e a frase também está relacionada com o mês. E é isso, ficou muito lindo, gente. Eu espero que vocês gostem. As imagens também criei com a inteligência artificial, então são imagens que me trazem paz, que me trazem alegria. E aqui está o e-book. Eu abri ele aqui no tablet para vocês verem como que ele é. Ele é um e-book um mini e-book, na verdade, com 37 páginas. Aí tem uma introdução falando a respeito da criatividade, algumas coisas que a gente já conversou por aqui. E depois, na segunda parte dele, a gente fala realmente a respeito do calendário, que você vai acompanhar um pequeno texto, uma pequena mensagem referente ao mês. Eu trouxe também outras frases inspiradoras que vocês podem copiar, que vocês podem anotar aí no seu planner, na sua agenda, colar na geladeira. E é isso. A gente tá indo também, deixa eu abrir aqui para vocês, que estão indo imagens de plano de fundo. Vocês podem usar, são as mesmas imagens que eu usei no calendário, no e-book, e as frases também, eu coloquei as frases inspiradoras e também as imagens, algumas estão sem imagem. Vocês vão ter como um brinde, né, esses fundos de tela para celular e para computador também. Pode usar também no tablet. Ficou muito fofo. Me digam aí se vocês gostaram. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse calendário. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem. E um dia desse eu estava aqui limpando a casa e fiquei pensando tudo isso que eu estou falando para vocês sobre esse ano de 2023, que foi um ano de muitos desafios, muitos aprendizados e decisões importantes também que eu tive que tomar. E algumas delas foram muito pessoais. Eu me senti muito fraca e instável e por isso eu precisei procurar ajuda e ainda estou tendo essa ajuda e ainda preciso dessa ajuda.
Eu recebi alguns nãos que me deixaram abalada. E eu quase desisti de tudo. Até o robozinho do Instagram resolveu me prejudicar. Então, eu me lembrei do bolo de chocolate, que é uma história que eu já contei aqui para vocês e que me acompanha. É a história de que quando as coisas me faltaram, é que eu realmente fui criativa. E quando me faltou alguma coisa, quando deu errado, foi quando eu busquei forças para conseguir fazer alguma coisa. E foi quando eu perdi que eu realmente encontrei. Foi quando o material me faltou que eu realmente descobri outras formas de fazer. E por isso eu quero agradecer você que está aqui comigo até esse momento e te dizer que às vezes a gente precisa descansar e precisa sim continuar naquilo que nos faz sentido, que faz sentido para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida. Não desanime quando algo te faltar, pois há um mistério que nos motiva e nos fortalece ainda mais depois da montanha. Desejo para você um ano maravilhoso, que você possa ter um ano muito criativo e que você tenha bons motivos para fazer aquela ideia que você teve, aquela ideia que surgiu na sua mente. Porque pense bem, motivos para não fazer a gente tem de sobra. A hora que a gente tem uma ideia, a primeira coisa que a gente pensa, não vai dar certo. Fulano não vai gostar. Não vai ficar bom. Mas alguém já fez. E aí a gente acaba desistindo e não vai e não faz. Mas vamos fazer o seguinte, a gente pula essa parte e a gente sempre pensa num bom motivo para colocar aquela nossa ideia em prática. E aí sim a gente vai saber se realmente deu certo ou não, porque nós fomos lá e fizemos, ok? E eu quero te perguntar, quais foram seus grandes aprendizados do ano de 2023? E me conta, qual é a coisa que você mais gosta de fazer, que você gostaria muito de realizar em 2024? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do calendário aqui. Me sigam também lá no meu Instagram. Tenho também um podcast, vou deixar o link aqui para vocês. A gente conversa mais por aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!